Dividir os filhos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Isso já foi objeto de muita briga, de muita discussão por parte dos famosos, né? Com certeza, né? Porque a gente sabe como é ruidosa a separação entre as celebridades. Vamos conferir agora quais os artistas, Olga, que optaram pela guarda compartilhada e aqueles que, infelizmente, travaram na justiça uma briga pela guarda dos filhos. Vamos lá, vamos conferir. A frase seria: até que a morte os separe para determinar a duração de um casamento. Mas, como nem tudo é regra, não há separação sem um mínimo de turbulência. Para os ex-casais e agora rivais, é preciso ao menos boas maneiras, ainda mais se dessa união tenha nascido um filho. Entre os famosos, a boa conduta fez com que a atriz Nive Stelman, divorciada do ator Mário Frias, convivesse numa boa com o ex. Essa harmonia tem como responsável o filho. Os dois dividem a guarda do menino desde que se separaram. Mas nem tudo foi flores na separação do jornalista Pedro Bial com a atriz Júlia Gunn. Os dois travaram durante anos uma disputa para definir a guarda do filho. Esta competição teve um final feliz com a guarda compartilhada do garoto. Giovanna Tonelli e Murilo Benício, depois de separados, dividem a responsabilidade de criar um lindo menino. O ator até tentou ter mais tempo com o filho, mas não conseguiu. O pequenino dorme com o pai todas as quartas e um fim de semana a cada 15 dias. A separação do ator Fábio Assunção com a empresária de eventos Priscila Burgonov também foi amigável. O ator tem a guarda compartilhada do filho de 5 anos. A boa convivência entre pai, filho e ex-mulher pôde ser conferida nas férias de janeiro. Fábio passou 2 semanas com o filho na Flórida. Mas nem todos os desfechos na separação de famosos acabam com um final feliz. O álcool e as drogas tiraram de Vera Fischer a guarda do único herdeiro da união dela com o ator Felipe Camargo. Após muito sofrimento e conformismo, a atriz aceitou a decisão do juiz. E para finalizar, Britney Spears, além de não conseguir a guarda compartilhada dos filhos por mau comportamento, ainda perdeu o direito de vê-los após uma crise de histerismo por não querer devolver os filhos para o pai. A verdade é que sofrem todos, né? Principalmente a criança. Principalmente. Porque apesar dos artistas, né, tentarem preservar os filhos, é impossível que eles não sintam o clima de tensão entre o pai e a mãe. Né? Porque não tem convivência. O pai chega até a porta, a criança é entregue por uma babá ou por um segurança, aí o pai vai, volta, quer dizer, pai e mãe não conversam, não interagem. No caso, quando os pais viram inimigos, realmente não há como, né? O que acontece? Pai e mãe não se veem e às vezes fica, o que é terrível, né? A questão de o pai mandar recado pelo filho, né? Ou a mãe, tanto faz, ou vice-versa. E, novamente, estoura na mão da criança, né? E como a gente vai falar da guarda compartilhada, gente, hoje com convidados aqui no programa, segundo pesquisas realizadas pelo IBGE, os números de divórcios aumentam em média 7% todo ano. E esses separados, onde quem sai perdendo com essas separações, a gente já falou, são os filhos. Afinal de contas, com quem eles devem ficar? Sempre vem a pergunta, né? Quando o casamento acaba, eles vão ficar com quem? Com o pai ou com a mãe? Veja. O triste fim de uma história que começou com um sim e muito amor. Depois vieram 1, 2, 3 filhos. Em seguida, as crises, brigas, os desentendimentos e a separação. Mesmo não acontecendo sempre nesta ordem, esta é a fórmula de muitas histórias de casais que acabam não tendo sucesso no relacionamento. No meio de tudo isso, ficam as crianças. Elas saem perdendo, passam a conviver menos com o pai ou com a mãe. E quando isso acontece, com quem os filhos devem ficar? Segundo dados do IBGE, em 2006 o número de divórcios cresceu 7,7% em relação ao ano anterior. O mesmo instituto também revelou que em 91% das separações, a guarda dos filhos fica com a mãe.
Por muito tempo no Brasil, adotou-se a tradicional tendência de conceder a guarda a um dos genitores, onde geralmente a preferência era dada à mãe. Restava ao pai os direitos de visitas nos moldes de finais de semanas alternados. Uma realidade que vem mudando ao longo dos últimos anos. Mudanças no comportamento do homem e da mulher moderna fez surgir a guarda compartilhada. Um acordo ainda não previsto em lei, onde o pai e a mãe têm os mesmos direitos sobre seus filhos. Ano passado, o IBGE revelou que o número de mulheres chefes de família cresceu 79%. Em 1996, elas eram 10 milhões. Em 2006, elas já passam das 18 milhões. Mulheres que conquistaram o mercado de trabalho e acabaram se transformando na figura provedora da família. Por outro lado, seus maridos passaram a ficar em casa cuidando dos filhos, como revela um outro estudo feito pelo IBGE, onde 50% dos homens admitiram que parariam de trabalhar para cuidar dos filhos e da casa. 70% dos entrevistados também declararam que realizam tarefas domésticas. Estes números mostram as mudanças nas relações entre a figura paterna e os filhos, fato que reflete na hora de decidir com quem as crianças devem ficar quando seus pais se separam. O que é guarda compartilhada? A guarda compartilhada é definida como aquela em que os pais dividem a convivência com a criança, decidem juntos questões relacionadas à educação e ao ensino formal, respondem igualmente pela criança, acabam com os famigerados dias e horas marcados de visita, em alguns casos até alternam a convivência com a criança, que passa a viver nas duas casas em períodos mais ou menos iguais. Em outubro do ano passado, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que inclui no Código Civil a guarda compartilhada de filhos de pais separados. Hoje, o Código Civil estabelece apenas a guarda unilateral, na qual o filho fica com a mãe ou o pai no caso de separação. O projeto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados antes de virar lei. Estou aqui. Estava vendo a matéria, prestando atenção. É um assunto muito delicado. Eu recebo para falar sobre esse assunto o Rodrigo Dias, que tem tudo a ver com guarda compartilhada, né? Bom dia, você que é fundador do movimento Pais para Sempre. E, aliás, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, né? Logo no início da nossa luta. Logo no início, né? Obrigada por ter vindo. Obrigado. A doutora Tamara Brockhausen, que é psicóloga, é a favor da guarda compartilhada. E aqui o doutor Henrique Nelson Calandra, que é desembargador e foi durante 10 anos juiz da Vara de Família, então sabe muito bem deste assunto. Inicialmente, obrigada por terem vindo, tá? Por que o senhor é contra? O que eu coloco é que não basta... Escrever uma lei não soluciona absolutamente nada. E quando nós falamos de Brasil, nós falamos de um país imenso, com realidades muito distintas. Falar em guarda compartilhada na população urbana, nos grandes centros, para as pessoas de classe A, B, até C, funciona. Mas quando você vai, por exemplo, para um norte do país, onde muitas vezes o que se separa mora a 30 horas de barco. Então o senhor quer dizer que, como nós vivemos num país tão grande, a guarda compartilhada pode ser legal aqui, funcionar bem ali e acolá, mas ali não.